Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, telespectador da TV Com, é a estrela. Estamos esperando a sua participação, a sua sugestão, se você quer algum convidado, quer ver aqui algum convidado que você queira até entrevistar, sugerir perguntas, se você tem alguma dúvida na área da educação, na área do direito, Código do Consumidor, Código de trânsito, ou então Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, você tem alguma dúvida? Você viu alguma coisa na sua escola e você tem alguma dúvida? Ou tem alguma solução, um problema na cidade que você viu e você quer sugerir alguma solução criativa? Aqui é seu lugar. Nós estamos querendo te ouvir. Você pode participar pessoalmente ou mandar a sua dúvida através dos contatos que a gente divulga na tela. Nós temos o Fórum dos Jovens Pensadores, temos a página que nós convidamos para vocês curtirem do programa Jovens Pensadores, temos também o programa Jovens Pensadores, grupo de que você pode fazer parte como membro e também sugerir pautas para o nosso programa, e temos também o meu perfil, Rosilma Menezes Roldan, assim como também o meu e-mail, em que eu fico muito satisfeita de receber todas as suas sugestões e pensamentos. Hoje nós temos aqui uma personagem, não é uma pessoa, é uma personagem maravilhosa. Eu, como sou apaixonada por palhaços e contadores de história, então hoje eu estou muito feliz, porque aqui eu estou com a Camila Genaro, premiada pelo prêmio Anita Garibaldi, o primeiro prêmio santista. Ela foi premiada muito merecidamente, porque é uma contadora de história muito bacana, tem aprontado muito por essa nossa terra e que ela vai contar um pouquinho a história dela. E no segundo bloco nós vamos ter a Camila em ação. Ela vai contar uma história pra gente, né? Tem até uma caixinha de surpresa aqui no cenário. E no final do programa nós vamos ter também uma reportagem do Onigumo fazendo um desafio. Ele foi lá para São Paulo, lá no restaurante Tolocos, um restaurante de comida mexicana, bem apimentada, para aceitar um desafio. Vamos ver se ele conseguiu esse desafio. No final do programa, começando com as historinhas da Camila Genaro, que vai contar pra gente no segundo bloco, e terminando com a reportagem do Onigumo. Então passo agora para a Camila Genaro. Boa tarde, Camila. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso programa. A você. Boa tarde a todo mundo que está em casa assistindo a gente. Bem-vindo ao mundo do Era Uma Vez. Né? Esse melhor é o meu mundo. O melhor mundo que tem, viu? É o meu mundo. Nós acabamos de sair agora de um futebol aí de 7-1, acabou com esse mundo de Era Uma Vez, então, não é verdade? Não foi não pode. Inclusive teve até uma piada no Facebook que puseram assim as crianças, né? Eu tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 10. Olha, essas criançadas aí chegaram pra gente perder futebol, porque antes dela a gente ganhava todas. Era o mundo do Era Uma Vez. E agora nós viemos para o mundo da realidade. Então, vamos voltar para o mundo do Era Uma Vez, Camila? Pois é. Hoje eu sou Camila Genaro graças ao mundo do Era Uma Vez, né? Que aconteceu bem lá atrás. Eu costumo dizer o seguinte, um pouquinho da história. Que eu nasci Camila Luana Silva. Aí, por um machismo do meu pai, que não queria o nome sobrenome da minha mãe, achava que não precisava do sobrenome da minha mãe no meu nome, imagina. E aí, mais tarde, eu já entendendo do assunto, ganhamos na justiça antigamente, então colocamos. Aí eu virei Camila Luana Genaro da Silva. Aí eu casei. Aí eu virei Camila Luana Genaro da Silva Santos. Aí acabei virando só Camila Genaro quando fui contar a história por aí fiquei conhecida como Camila Genaro. Porque Genaro é diferente, é mais artístico, né? Tá vendo só? Pergunta, você é italiana? Eu falei, então, o nono era italiano. Tá certo. E me diga uma coisa, conta um pouquinho aqui essas lendas santistas com Camila Genaro, depois lendas e histórias santistas no posto 5, então... depois, olha só, vem aqui essa história, contos africanos na Gibiteca, curso livre de contação de histórias em Santos. Fala um pouquinho pra gente de tudo isso. Pois é, graças a Deus, né? Tudo isso está acontecendo aqui em Santos, esse movimento de livre leitura. E tudo isso ensejou o prêmio. Tudo isso está acontecendo. Santos abriu as portas para a questão da livre leitura, da mediação de leitura, e o contador de história nada mais é do que isso. É um mediador de leitura, leva a arte, mas para mediar a leitura.
para trazer as crianças e os jovens, porque eu pelo menos eu sou de uma geração que era muito chato ler na escola, porque a gente lia para fazer prova, né? E hoje não. Então a gente está tentando realmente trazer as crianças para esse universo da leitura, da literatura e da tradição oral, né? Porque é uma tradição milenar e que está vindo, está retomando. Que as avós contavam, as mães contavam. E que as avós contavam, que todo mundo contava ali na beiradinha da porta, no batente da porta, que juntava todo mundo. E eu faço isso na Gibiteca toda terça-feira de Santos, que fica no posto 5. Então, todo mês a gente tem uma proposta diferente de histórias. Toda terça-feira em que horário, Camila? Às 14h30. Toda terça-feira eu tô lá. E cada mês com uma proposta de histórias diferentes. Então, esse mês, agora em julho, a gente tá com a miscelânea de histórias, que é uma proposta que as crianças escolhem as histórias que vão escutar, e é com as oficinas de bonecas abaiomis, que são as bonecas africanas, feitas com nozinhos. E aí tá todo mundo convidado. É gratuito. Gratuito e entrada livre. Isso, não é só para as crianças. Não, imagina, de 0 a 150 anos. A Gibiteca fica aonde? No posto 5 da praia, naqueles postos de salvamento. É o 5 na frente da Oswaldo Cruz. Na frente da Oswaldo Cruz. Isso, ali da Ilha de Conveniência que tinha. Certo. Então, ali na frente. Então, toda terça-feira às 14h30. Então, os contos africanos entrou nessa questão da diferença das histórias, dos meses, enfim. Foi até para a gente comemorar, na época, era Consciência Negra. Então, nós fizemos os contos africanos nessa época, depois fizemos os contos natalinos. E aí, em janeiro, eu falei, aniversário de Santos, por que não pesquisar lendas santistas e transformar isso em um espetáculo de contação de história? E aí foi um sucesso, né? Porque chamou a atenção de todo mundo. Porque a gente sabe das lendas santistas, algumas pessoas nem sabem que existem lendas em Santos, mas algumas sabiam, mas transformar isso em contação de história foi muito bacana. E isso foi em janeiro e até hoje tem repercussão. Olha só. Foi bem legal. E Camila, essa história de contação de história é importante também, porque a gente não pode esquecer do pessoal, as crianças que têm dificuldade de leitura, os disléxicos, né, os que têm déficit de atenção, que eles têm muita dificuldade de ler, embora gostem de história. Sim. Né? E então a contação de história, a oralidade, vem suprir essa lacuna, porque ele realmente não consegue se concentrar, e os disléxicos mesmo, a letra dança no papel, né? E eles pegam um verdadeiro horror da leitura, e a contação de história vem justamente ao encontro dessa necessidade dessas crianças, atraindo-as, né, para a leitura. E eu vou até mais na inclusão ainda. Eu tenho um projeto com as escolas, algumas escolas, Cerex, Norex, são escolas de educação especial, e que eu vou, e as crianças prestam uma atenção do jeito deles. E tem aquele feedback imediato, sabe? E crianças com paralisia cerebral, as histórias, elas são dinâmicas, as histórias, elas estão aí para todo mundo. Quer dizer, você consegue interação. Interagir então, com essas atinge crianças. Realmente. Atinge. Eu tenho uma experiência ótima com inclusão. Assim, da contação de histórias para as crianças de inclusão. Com as crianças autistas, com crianças realmente com déficit de atenção, TDAH, enfim. Isso aí também é uma ideia, né? Estou pensando aqui, que pode, porque eu já recebi também pessoas que fazem jogos eletrônicos, eu até tenho um curso de direito para criança que eu estou fazendo parceria com eles, e nós estamos até para fazer uma reunião agora semana que vem, porque já está concluído, os jogos eletrônicos na área do direito já estão concluídos, né? Ai, que legal. E eu também pensei nisso em relação à contação de história para a escola mesmo, você passar conteúdos através da contação de história, a própria história do Brasil. Porque eu me lembro quando eu estava no ginásio, né, no antigo ginásio, eu tinha uma professora de geografia, Ruth Lascala, que ela fez a gente se apaixonar por geografia porque ela contava a história, ela dramatizava, ela falava da pororoca, do rio Amazonas, mas com uma ênfase tão grande que a gente se apaixonou. E por isso que você lembra o nome dela até hoje. Exatamente. Porque Exatamente. Eu vim da sala de aula.
Eu fiz, na época, magistério, eu era uma pessoa extremamente tímida para apresentar trabalhos de escola. Imagina, eu tímida, mas eu era. E aí eu fui fazer o curso de contação de história, enfim, e eu fiz faculdade de história, e as minhas aulas que eu adorava dar era aula de história, né? Não à toa. E eu fazia isso, contava as histórias do Brasil com uma ênfase muito maior, né? Porque era o que eu gostava de fazer, desde sempre. Porque a história do Brasil é uma história. E tem muita gente que odeia a história por causa disso. Ai, não, tem que decorar muita coisa. Só ler, mas data, eu acho que se o professor ou a professora tiver essa manha, a manha da Camila, de transformar a história do Brasil, a história mundial, história das Américas, numa história, porque é uma história, né? Você vê que os filmes históricos, muita gente vai assistir até interessado porque não conseguiu prestar atenção na aula. Justamente. Eu acho que esse é o caminho, né? Transformar os conteúdos em jogos eletrônicos, em contação de história. Até lembrando do meu amigo Júnior Braçalotti, um palhaço maravilhoso, um beijão pro Júnior Braçalotti, né? Um espetáculo de circo, né? Por que não? Por que não? Eu acho que a gente precisa inovar essas formas. Diversificar as mídias, né? Exato. Com esse mesmo enfoque, que é realmente trazer a criança para a literatura. Enfim, gente, tanta coisa boa que a gente tem por aí. Fui visitar, mês retrasado, fui para o Festival de Contadores lá em Ponta Grossa. Conheci uma cordelista, que ela faz isso para as crianças, lindamente. E que, se a gente perguntar para as nossas crianças daqui, falam com cordel, o que é cordel? Né? Então, trazer tudo isso, todas essas literaturas, esses gêneros literários, para a contação de história, para o espetáculo de circo, para os jogos, enfim, para as mídias, né? E Camila, também uma coisa que eu penso é o seguinte, você vê que toda vez que você vai contar história, né, você já falou aqui, você disse que tem uma interatividade muito grande com as crianças, elas Sim. demonstram emoção, mesmo que elas tenham lesão cerebral, então você vê que não é tanto o raciocínio que interessa, nem o intelecto, mas a parte emocional, e eu entendo que as histórias, né, as histórias infantis, elas vêm com uma carga, né? A psicologia diz que vem até na célula isso, né? O inconsciente coletivo. Então, quando você conta essa história, você traz para o espectador essa saudade daquele coletivo que vem através das tuas histórias de coisas que as crianças não viveram, mas que tem saudade, porque a gente tem, né, essa saudade da gente não sabe bem por quê. E a história justamente preenche esse vazio, dá aquele aconchego, né? Eu acho muito importante, eu acho uma forma de ensinar. E o contador de história, ele traz muito do seu sentimento. É um ator, né, Camila? A gente tem que trazer muito do nosso sentimento, contanto que eu não consigo contar a história que eu não me apaixono. Eu tenho que ler a história ou ver alguém contando e eu fico apaixonada pela história. Aí sim eu consigo transmitir para outras pessoas. Se eu pego uma história que não me tocou, eu não consigo contar. Não adianta, que eu não consigo contar. A pessoa tem a gente até que encomenda algumas histórias. Dá pra você contar X? Eu leio, eu falo, não, dá. Mas eu tenho que fazer um esforço para contar, se ela não toca lá fundo, né? Como é que, se você não sentiu paixão, como é que você vai transmiti-la? É verdade. Então, o contador de história tem disso, bastante. Mesmo. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos escutar a história que a Camila vai contar para nós, uma história para a nossa infância, para nós lembrarmos do nosso Era Uma Vez. E no final do programa, mais uma matéria, mais um desafio para o Onigumo. Será que ele vai conseguir vencer esse desafio? Nós voltamos já já, fique aí. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas.
voltamos. E antes da Camila contar a história dela, eu só queria alertar quem estiver interessado em contratar essa maravilhosa atriz, dramática, palhaça, contadora de história, tudo. Nós divulgamos aí o contato aí na tela da Camila. É só entrar em contato com ela ou com o produtor dela, que é o Luiz Fernando Almeida, e contratá-la, que vale a pena, e vocês já vão ver já passando a Camila, que vai contar uma historinha para nós. Bom, quando a Gru nasceu, ela era a menina mais linda que podia imaginar. Com seus olhos verdes, lindos e brilhantes, e o seu cabelo verde, então, era de dar inveja. A pele mais verde que todo mundo podia ver ali. Não foi diferente quando o Rod nasceu. O menino laranja, tão lindo, tão pequenininho, com as suas mãozinhas, e quanto mais ele foi crescendo, mais ele foi mostrando o caráter dele. Os seus cabelos laranjas foram crescendo e o seu caráter crescendo junto. Mas não é porque eles eram de cores diferentes, Gru e Rod, que eles viraram piores amigos. Pelo contrário, eles viraram os melhores amigos que se podia ter. Faziam tudo juntos, e estudavam juntos, eram da mesma sala, inclusive. As famílias ficaram amigas e faziam piqueniques juntos no parque. Eles viviam numa cidade que era muito alegre, muito feliz, a cidade das 100 cores, onde tudo era muito colorido. Mas, quando a gente fala mais em história, sempre tem uma mudança drástica. E essa não foi diferente. Porque quando um homem verde começou a brigar com um homem laranja na fila de um banco, que o motivo até hoje eu não sei qual foi, todas as raivas se multiplicaram. A raiva daquele homem foi multiplicada, e de repente a cidade das 100 cores começou a ficar uma cidade sem graça, onde todos brigavam e aparentemente sem saber por quê. O governo decretou: vamos construir um muro. E construíram um muro cinza e enorme, bem no meio da rua do Rod da Gru. A cidade das 100 cores ficou monocromática, porque virou um lado de laranja, um lado de verde. E aí os amigos não se viam mais. As crianças começaram a brincar só entre elas ali, mas quem estudava de um lado e morava do outro teve que largar a escola. Quem trabalhava de um lado e morava do outro também teve que largar a escola. Então, foi quando o pai da Gru teve uma grande ideia. Vendo a filha ali triste, cabisbaixa, com saudade do amigo que estava do outro lado do muro, por que você não constrói uma pipa? E a Gru olhou para o céu e viu os passarinhos e falou assim: caramba, é mesmo? Como seria bom voar? E pensou na ideia do pai, e na hora ela foi lá, pegou o papel azul, que era a cor que ela mais gostava, tudo que precisava para fazer uma pipa, cola, vareta, e enfim, construiu uma pipa. E ela só escreveu uma palavrinha só: olá. Esperou um dia claro, com vento, e soltou a pipa. E a pipa passou para o outro lado. Mas ela não teve resposta. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e a mãe consolava, falava: não, de repente, poxa, eles estão preparando alguma outra coisa, de repente o vento levou a pipa para o outro lado e o Rod não viu, mas ela estava ali, a moedinha, moedinha. Quando um dia, bem cedinho, a mãe dela foi lá toda feliz: Gru, levanta, levanta, vem ver o que está acontecendo, vem ver. E ela foi, saiu para o quintal, e quando ela olhou para o céu, ela não viu uma, nem 2, nem 3, mas ela viu milhares de pipas coloridas dançando no céu, acima de todo aquele muro cinza e de todas as intolerâncias do mundo. Muito bem, muito bem. Obrigada. Muito linda, muito linda, muito linda. Essa história é uma adaptação e uma tradução que eu fiz de uma história, de um texto que tem no documento da Educação para a Paz, da ONU. Muito linda mesmo. Eu gosto muito dessa história. Muito Foi uma das primeiras emocionante, que eu comecei a contar. Parabéns. Obrigada. Premiada com justiça. Obrigada. Eu já sabia. Mas você também agora... foi, a gente estava lá juntinha nesse prêmio, ó. Juntinha. Aliás,
Brilhante a sua fala da Anitta Garibaldi. Brilhante. Gostou? Brilhante. Obrigada. Me escolheram como oradora oficial. Meu Deus do céu. Mas até que saiu, né? Foi lindo, foi linda. Sua fala foi linda. E é isso. E essa caixa de surpresa então, aqui? Essa caixa... Eu fiquei surpresa. Então, essa caixa, ela tá uma verdadeira bagunça, coitada. Porque eu vim de lá da Gibiteca direto pra cá. Mas aqui dentro tem um amigo meu. Um amigo meu que a gente fala assim, só que ele só aparece se a gente fala para a lenda dele. Então é assim. Olha o sapo dentro do saco. O sapo com o saco dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando vento. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. É o oi dele em sapês. E esse é o tchau dele em sapês. Ai, você é demais, Camila, parabéns. Obrigada. Pessoal, obrigada. Já viram que vale a pena contratar essa moça para qualquer coisa, para arroz festa, de para festa. aniversário, Arroz de festa. Tô em tudo quanto é lugar. Festa de criança, de adulto, um amor. Amei, viu, Camila? Obrigada. Eu sabia do seu talento, mas nunca tinha assistido. É verdade. Qualquer dia eu vou dar às 14h30 lá assistir a contação de história. Vai lá, sim. Fiquei fã. Obrigada. Adoro, sempre gostei de história. Contava para meus filhos quando eu era pequena. Trabalhava fora, chegava à noite, pegava os livros, porque eu tenho uma biblioteca assim, eu tinha uns livros bem grandes de criança, e ia lá pro quarto ler para os 3. Eu tenho 3 filhos, quase todos da mesma idade. Eu tenho 2 meninos e eles também são meu termômetro. Quando chega livro novo, alguma editora manda alguma coisa, algum ator, aí eu leio para eles. Aí tem uns que eles falam assim, mãe, essa história é chata. Tem uns que eles falam assim, não, mãe, conta de novo. O conta de novo eu já sei que é sucesso. Aí eu estudo a história para ver o melhor jeito de quando eles gostam é assim mesmo. A minha filha, quando assistiu aquele filme Labirinto, era 15 vezes ela viu aquele filme Labirinto. Eu adoro também aquele... adoro aquele filme. Música também, né? Quando a gente gosta de uma música, fura o disco, é assim mesmo. Pessoal, eu sei que a gente ficaria aqui conversando com a Camila dias, mas vamos fazer uma pausa para entrar com a matéria do Anigumo, que o desafio dele lá no restaurante mexicano, convidando você para voltar a prestigiar com a sua audiência no sábado que vem, às 15 horas, sempre com novidades maravilhosas, como vocês já viram. Até lá! Gente, eu tô aqui na Rua Augusta, aqui em São Paulo, isso mesmo. Eu vim dar uma passeada por aqui e logo que a gente anunciou que o programa ia começar, me mandaram: ô Nigumo, vai fazer o desafio lá no Tolocos? Eu só sei que é 10 minutos, eu não sei o que eu tenho que fazer. Gente, é um burrito gigante, de quase 1,5 kg que eu vou ter que comer para conseguir ganhar um prêmio que vocês só vão saber depois. Vamos lá! Tô aqui com o Daniel Penelope. Daniel, a gente sabe que o Tolocos é um restaurante mexicano, só que assim, dá pra você vir no almoço, no café, depois da balada, não é? Exatamente, a gente funciona aqui em diversos horários, pegando almoço, jantar e a alta madrugada também, pro pessoal que frequenta as baladas e os bares da Augusta. Entendi. Aí me mandaram um público lá que eu tô começando o programa agora, chegou um e-mail: ô Nigumo, vai fazer um desafio do Tolocos. Como que funciona esse desafio? Esse desafio é sobre o burrito, né, que é o carro-chefe da nossa casa. E a gente montou um burrito gigante, um burrito monster, né? E hoje ele tá com 1,5 kg, né? Então a gente vai aumentando sempre que vão conseguindo vencer o desafio. Como que é vencer o desafio? É comer esse burrito de 1,5 kg em 10 minutos. Tá? Em 10 minutos e é bem apimentado. Ele não é bem apimentado, senão a pessoa nem aguenta, né? Mas ele é levemente apimentado, mas tem bastante ingrediente, bastante molho. Então realmente não é fácil, é gostoso, mas não é fácil. Será que vai dar certo? Vamos tentar. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado de como que foi.
Então, gente, eu pedi desculpa pra vocês. Eu vim até São Paulo pra fazer esse desafio, só que é só pros fortes, cara. Não é qualquer um que vai conseguir comer isso aqui, não. Olha o tamanho do monstro. Realmente é um monstro esse lanche aqui. Eu recomendo pra você aí que consegue vir aqui, que o prêmio vale a pena. Não vou falar o prêmio pra você vir mesmo. Compensa mesmo, gente. Só que assim, eu realmente sou fraco. Perdi, entendeu? Pedi desculpa aí pros internautas, da galera que pediu pra eu vir. Só que não dá não, é muito grande. Já faz quanto tempo já que eu comecei? 6 minutos e não consegui nem um terço, então não vou conseguir. Bom, valeu a tentativa aí então. Beleza. Beleza.